Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um PlanoCast, episódio 8, o podcast do Plano Empresarial. E hoje eu estou aqui mais uma vez com meu sócio, amigo e CEO da empresa, Tomás Morganti. Seja bem-vindo, Tomás, a mais um podcast e vamos lá auxiliar mais uma vez esses empresários a conquistarem o sucesso e desenvolverem, potencializarem as suas empresas. Fala Felipe, fala galera, fala Maurício, que tá sempre com a gente por detrás das câmeras aí. É isso aí, Felipeira, hoje é o dia da gente transformar a realidade de pequenos e médias empresas através das vendas. Eu costumo até brincar, mano, que quem vende resolve todos os problemas. Não tem problema que não se resolva dentro de uma empresa com vendas. Se você estiver vendendo, o resto você paga e resolve, você constrói, você consegue fazer com vendas. Então vamos lá, para a gente ajudar os pequenos e médios empresários aqui do nosso meio oeste catarinense e de todo o Brasil, com um episódio focado hoje em gestão comercial. Brasil e no mundo. Então vamos lá, a gente sabe que vendas é uma das perspectivas do planejamento estratégico, né? E aí, quando a gente fala da parte de gestão comercial, o que exatamente numa pequena empresa, o que você acha que envolve a gestão comercial dentro de uma pequena empresa? Olha, se a gente pegasse de uma pequena para uma média empresa, normalmente falando, que eu vejo assim a diferença na parte da gestão comercial especificamente falando, é que muitas vezes na pequena empresa a gente tem pessoas ocupando mais que uma cadeira, né? Então, às vezes, o gestor comercial é o gestor de marketing, é o gestor de processos, é o gestor operacional, enfim. As pessoas acabam tendo que assumir mais do que um chapéu dentro da empresa para poder realmente suprir o processo de crescimento que a empresa tem e fazer as coisas acontecerem da forma que elas precisam acontecer, né? E muitas vezes numa pequena empresa, Felipe, que eu vejo que existe o ponto assim do momento de maturidade do negócio e existe também, às vezes, a questão da falta de preparação e a necessidade do momento, né? Mas muitas pequenas empresas, elas não dão atenção assim a pontos importantes na parte comercial, né? Um dos pontos que eu vejo assim mais importante é, por exemplo, a questão de relacionamento e gestão do cliente, né? No sentido de você criar um relacionamento com o cliente, de você estar atento às necessidades do cliente, você estar atento às demandas que o cliente pode estar gerando, pode estar mostrando. Eu vejo assim, pouquíssimas empresas utilizam CRM, que é uma ferramenta importantíssima para o processo de gestão e relacionamento na área de vendas, para você poder suprir aquilo que o cliente está demandando, registrar o que o cliente está fazendo, né? E hoje, se a gente pegar comparado a alguns tempos atrás, né, a tecnologia chegou com muita força em todo o processo empresarial, em toda a gestão empresarial, né? Então, as empresas que não estão se atentando a isso, elas estão realmente perdendo oportunidades, né? Então, se pegar, por exemplo, hoje tem CRM que é integrado com o WhatsApp, que é integrado com outras plataformas, que você consegue ter uma facilidade, um relacionamento, uma organização das etapas comerciais de uma forma muito mais eficiente. E aí a grande verdade é que muitas empresas estão com os olhos fechados para isso, principalmente pequenas empresas, né? Que acabam fazendo tudo de uma forma muito artesanal. Eu costumo ver assim, em algumas empresas, o vendedor não usa nem o WhatsApp Business, por exemplo, entende? Tá lá no WhatsApp convencional, na unha, fazendo manualmente as coisas, ao invés de usar um mínimo de tecnologia para as coisas acontecerem de uma forma mais eficiente. Legal, você falou aí do CRM, eu acho importante explicar um pouco do que é o CRM, né? Qual que é a função principal do CRM, porque pode ser que tem empresário que, se a gente está falando que não usa nem o WhatsApp Business, né? Então, às vezes não sabe nem o que é um CRM e às vezes pode descobrir hoje aqui nesse podcast o que é um CRM e despertar a vontade de querer colocar isso dentro da empresa, né? Se a gente traduzir para o Portuga, né, para todo mundo entender, o CRM ele é um software de gerenciamento do relacionamento com o cliente. É onde normalmente você documenta, por exemplo, os funis das etapas comerciais, que é uma coisa aí onde você pega muitas pequenas empresas já não respeitam, ou seja, quando o cliente senta na frente, acha que o próximo passo é vender. E não necessariamente o próximo passo é vender, dependendo da maturidade do cliente, né? E muitas vezes o primeiro passo é a conscientização, é a identificação de necessidades, tem algumas etapas que podem ser anteriores, né? Isso de uma forma até relacional, sabe? Os funis, então, são essas etapas que envolvem todo o processo de venda ali. Exatamente. E essa questão do funil, você pode ter tanto uma questão de relacional com o cliente, tipo assim, o cliente está se conscientizando da necessidade, está percebendo que tem um problema,
tá vendo que a gente pode resolver a solução dele, como pode ser uma coisa um pouco mais gerencial mesmo, no sentido, por exemplo, clientes visitados, propostas apresentadas, aguardando retorno, entende? Contratos fechados, aí você consegue categorizar isso, porque você consegue saber e entender melhor aonde que está cada cliente, em que momento que cada cliente está, para que nesse relacionamento seja mais assertivo. O que acontece? O vendedor que chega de manhã e está no meio de um limbo de informações, ele perde tempo caçando informações. Agora, vamos colocar assim, se ele usar o WhatsApp Business, por exemplo, uma função que tem no WhatsApp Business que parece uma coisa básica, mas muitos vendedores não utilizam, Felipe, a categorização por etiquetas. Né? Você consegue marcar uma etiqueta lá, por exemplo, em negociação. Aí você clica lá, quando você olha a organização das etiquetas, já tem a quantidade de pessoas em cada uma das etiquetas. Aí você consegue saber quantas pessoas em cada etapa do seu funil tá. Por exemplo, quando você clica na etiqueta negociando, por exemplo, você consegue ver todos os clientes que estão negociando contigo, quem que você tem que chamar, quem que você tem que dar uma resposta, quem que está guardando uma definição. E isso agiliza demais o processo. Você consegue, por exemplo, categorizar pelas etiquetas, porque elas são personalizáveis, né? Você consegue categorizar a temperatura do relacionamento. Então, o cliente que está daqui a pouco de uma forma mais próxima de um fechamento, você consegue deixar, por exemplo, quente, morno, frio, entende? Você consegue trabalhar de uma maneira bem mais assertiva. Então, eu vejo que esse é um ponto, sabe? Se você pegar as ferramentas, a tecnologia, para mim, pelo menos, né? Eu procuro usá-las no meu dia a dia, eu procuro tê-las no meu dia a dia, da forma que eu sei, da forma que eu conheço, e cada vez estou pesquisando e fuçando mais coisas, porque eu vejo que é um dever do empresário estar ligado nisso, sabe? Porque senão você acaba usando de mecanismos muito antigos, em vez de usar o que está de mais moderno, que está de mais prático, no celular, na palma da mão, né? Eu pego, por exemplo, sabe, Felipe, eu já trabalhei já fiz alguns projetos, por exemplo, de captação de patrocínios, né? Para negócios próprios, para coisas da empresa mesmo. E muitas coisas eu fechei só pelo WhatsApp. Às vezes eu fico vendo, por exemplo, vendedores que viajam, que faz toda uma rodagem de trabalho, papapá. E, cara, eu fico me questionando às vezes se ele precisa de tudo isso ainda, entende? Porque eu mesmo, se eu hoje estivesse num momento que eu precisasse atender vendedores, cara, eu não sei se eu queria atender pessoalmente, não. Então eu fico pensando em quantos outros empresários ou pequenos empreendedores precisam ficar atendendo vendedores e o quanto isso às vezes pode até estar prejudicando o processo de venda, tá? Não que às vezes não precise, tá? Ter um relacionamento. O relacionamento é o ponto mais importante. E que o relacionamento eu vejo que é onde se deixa mais a desejar, entende? A tecnologia é só uma ferramenta, é só um meio para se chegar a um relacionamento, né? É muito importante ter esse relacionamento e utilizar a tecnologia a favor, né? É porque a venda, Felipe, sabe uma coisa que eu acho que a grande parte dos vendedores não entenderam ainda? É que a venda, ela é relacional, entende? Ela é um relacionamento entre duas pessoas, onde uma está comprando, a outra está vendendo. Mesmo no B2B, no negócio entre as empresas, é uma pessoa que está intermediando isso. Não existe um CNPJ que tenha vontade própria. Ele é mediado pela vontade de um CPF ou de alguns CPFs, né? Então, é importante esse relacionamento. Isso que eu te falei, por exemplo, dessas vendas que eu fiz de patrocínios, por exemplo, né? Como que eu fiz isso? Um relacionamento. Então, quando eu entrava em contato com a pessoa que eu imaginava que podia comprar uma cota, eu já tinha um relacionamento com aquela pessoa, eu não estava chegando para isso. E hoje, o vendedor, por exemplo, vamos pegar assim, um vendedor de carro premium, por exemplo. Cara, esse cara, ele tem que começar a pensar a academia que ele frequenta, o restaurante que ele frequenta, o círculo social que ele tem. Porque senão o que acontece? Às vezes o cara, ele vende um produto que é totalmente fora da categoria de vida dele, do mundo de vida dele, e ele acha que ele vai ter sucesso, entende? Principalmente numa categoria que às vezes é tão, sabe, cheia de critérios, assim, para fazer algum tipo de consumo, né? Isso é legal. Eu sempre falo, às vezes, para nossos clientes, né? Que o relacionamento, muitas vezes a gente tem que ter esse relacionamento com o cliente e ali a gente está plantando. E quando a gente planta, a gente tem que regar. Então, continua regando, para depois a gente colher. Então, pode ser que comece uma negociação com o cliente num determinado momento e essa negociação ela demora, porque o cliente às vezes não está no momento de compra, mas se eu mantenho um relacionamento com esse cliente, mais para frente eu tenho grandes chances de colher frutos dessa relação, né? E quem vende tem que entender de pessoas, né? É isso aí, porque se você pegar, Felipe, a questão... Eu estava esses dias conversando com um amigo que começou a entrar no processo de comercial de uma empresa, né? De uma grande empresa focada em venda governamental, inclusive. Eu estava falando para ele que essa parte do relacionamento é um ponto assim essencial do processo, porque olha só, muitas vezes o próximo passo não é o tirar o pedido, não é a venda. Entende? O cara ainda precisa sentir segurança, ele precisa entender o que está acontecendo. E nessa parte que você falou de pessoas, é um ponto importante, porque muitas vezes o cliente ali, ou o possível cliente, o lead,
ele está dando indicações de que ele vai comprar, de que ele não vai comprar, de que ele já comprou, né? Aí tem a expressão facial, corporal, tem muita coisa envolvida que se o vendedor não estiver ligado nessas coisas, cara, passa batido. E hoje o que acontece muito com o vendedor? A ansiedade do pedido. Entende? Porque tem muita empresa que a área comercial, eu pegar assim, a gente até brinca, né? Que a empresa ela tem duas áreas, né? As que vendem e as que apoiam a venda, né? Se você pegar dentro disso, a maioria das empresas, o vendedor é um cara comissionado. Ou seja, é o cara que faz toda a empresa se mover. É o cara que faz toda aquela roda girar e é o único cara que vive no risco. Ou seja, se ele vender, ele ganha. Se ele não vender, ele não ganha. O que pode ser muito bom, em alguns casos, dependendo do nível de maturidade e inteligência emocional do vendedor, e pode ser também um veneno. Por quê? O cara tem um aluguel para pagar, não sabe se vai ter dinheiro, ele tem um carro para pagar, não sabe se vai ter dinheiro, ele tem a escola da criança, ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar. Quer vender a qualquer custo. Aí o cara quer vender a qualquer custo, cara, entende? Aí ele muitas vezes não atropela respeita o processo. A ansiedade dele, o medo dele de não conseguir cumprir com os compromissos dele, da família dele, acaba atropelando o processo e o que era para ser uma ferramenta de fazer o cara se manter motivado e focado na venda, joga contra o processo, entende? Então, por isso que hoje, as empresas que a gente tem atendido, a gente tem procurado dar uma atenção para essa parte comercial, porque eu vejo que é importante o vendedor se sentir seguro, mas ele ter também, assim, pontos de alavanca no processo dele, que se ele alcançar metas, você alcançar uma meta 1, por exemplo, o salário dobra, uma meta 2, o salário triplica, entende? Ou seja, quando ele alcança determinado resultado, aquilo muda a vida dele. Não é só uma metinha que ele alcançou e, tá tudo certo agora, entende? Eu tinha vendido 90 mil, agora eu vou vender 100 mil, não vai mudar nada, entendeu? Não, muda tudo. E as empresas que têm percebido isso, têm, além de colher equipes mais engajadas, com mais longo prazo, tem visto os resultados em vendas mudarem bastante. Aí a gente vê como que é interessante, né? Como que uma perspectiva, elas são muito ligadas, né? As perspectivas de um planejamento estratégico, né? Que aí a gente fala aqui um plano de salário, um plano de carreira, como que isso influencia para o cara que vai vender, a motivação, inspiração, para ele poder buscar a venda, né? Isso que você falou agora faz todo sentido. Se você pegar, por exemplo, você falou a diferença entre pequenas e médias empresas, né? Essa é uma diferença grande que eu vejo, por exemplo, uma empresa que tem planejamento estratégico. Vamos colocar uma pequena empresa, mas que ela tem planejamento estratégico, versus uma pequena empresa que não tem planejamento estratégico. Uma pequena empresa que tem planejamento estratégico, ela pode ir lá no aprendizado, no nível de perspectiva de conhecimento de pessoas, ter um plano de carreira, ter uma remuneração variável atrativa. Na área de cima, ali em processos, definir processos comerciais enxutos, organizados, documentados, com análise de dados. Porque quando você tem um CRM, você não tem só para encher o saco do vendedor e fazer ele ficar marcando as coisas que ele está fazendo para ficar perseguindo o vendedor. Não, é para gerar dados, é para gerar insights, é para gerar estatísticas que vão ajudar a gente a entender em qual etapa que o cliente não está passando do processo. São os dados para monitorar como que está funcionando o processo. E para tomada de decisão, porque aí você sabe aonde você tem que agir. Aí dali, você sai para o processo organizado, eles vão gerar o quê? Clientes, a perspectiva de clientes e de mercados bem atendidas, supridas, organizadas, gerando resultado, alcançando metas, ampliando mercados que vão atender a perspectiva financeira, que é a meta de faturamento, que é a meta de lucratividade. Ou seja, a gente faz o ciclo do planejamento estratégico rodar numa empresa que tem um planejamento estratégico mais assertivo, mais organizado, diante de uma pequena empresa que não tem essa ferramenta sendo usada, né? Legal, e a gente está sempre em contato com diversos empresários. Nosso dia a dia é esse, né? A gente está dentro das empresas, ou está atendendo online, mas a gente está sempre atendendo esses empresários. E o que você mais escuta de histórias, de justificativas que os empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, eles falam para justificar não ter uma gestão comercial efetiva ou para não dar essa atenção devida para a gestão comercial dentro da empresa? Se a gente for pegar, eu vou eleger um ponto, tá? Eu vou Sim. eleger um ponto que eu vejo que é uma crença assim absurdamente terrível, tá? É que a pessoa nasce vendedora. Eu vejo que essa é uma coisa que não devia existir mais, tá ligado? Eu nunca vi um cara nascer médico, um cara nascer engenheiro, um cara nascer arquiteto, um cara nascer, sabe? Não tem ninguém que nasce nada, cara, sabe? A pessoa, ela, de alguma forma, ela se identifica com uma profissão, ela estuda, ela se prepara, se profissionaliza e ela cresce. Então, eu ouvi uma vez, eu costumo dizer, cara, me mostra um vendedor que estudou como médico e eu vou te mostrar um cara milionário. Entendeu? Por quê?
O vendedor que entende, cara, que a venda é uma técnica, que existem soft skills, habilidades comportamentais, que se o cara desenvolver, a venda dele se transforma. Cara, eu te digo, Felipe, como eu mesmo, tá? Eu era um cara na época da escola, brother, que era um cara muito tímido. Eu, pra abrir a boca, cara, era uma coisa assim absurda. Em algum momento da minha vida, sendo sincero, eu não sei em que momento, eu virei essa chave. Eu comecei a falar e, de alguma forma, não tive mais vergonha. Isso mudou totalmente a minha questão relacional com as pessoas, né? Então, você pega um vendedor, por exemplo, que não desenvolve oratória, que não desenvolve a habilidade de fazer pergunta, que não desenvolve trabalho de pesquisa, cara, de organização, de relacionamento. Hoje todo mundo tem uma rede social, Felipe. É difícil uma pessoa que não tá no Instagram, que não tá no Facebook. Aí o vendedor recebe um lead, por exemplo, o cara não se dá o trabalho de procurar aquele cara no Instagram, de procurar aquele cara no Facebook, para ver se aquele cara viaja, para ver se aquele cara vai em restaurante, para entender o que naquela pessoa é um fator decisivo, é um fator de importância no processo comercial, entende? Então, eu hoje, se eu fosse eleger um ponto, tá? E que eu vejo que está matando os empresários e está matando os vendedores, é a parte de pesquisa. E se você pegar estudos que são feitos com vendedores de alta performance, tá? De alta performance, aonde que eles dedicam mais tempo? É na pesquisa, é no entendimento da necessidade do cliente, né? É conhecer o cliente, é conhecer o mercado, é conhecer o produto também, Sim. Entende? Porque eu vejo que assim, ó, a venda, cara, eu já vendi tanta coisa diferente, e sem nexo nenhum, e ao mesmo tempo, entende? Que eu coloco até o produto como um fator secundário. Se o cara souber se relacionar, se o cara souber entender o que está pegando e souber ser envolvente com o cliente de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, de uma forma estruturada de informações, cara, a pessoa vende qualquer produto, não necessariamente entendendo profundamente o produto. Isso é interessante. Você falou aí, eu lembrei de uma pessoa que eu fiz um curso com ele, e ele falou que ele não sabia nada, tinha dificuldade com vendas. O cara fez 57 cursos de vendas. Se tornou uma referência assim nas vendas. E tem também uma coisa que eu vejo que é importante da gente falar, os erros mais comuns que os empresários cometem com relação à gestão comercial. Eu vou falar de um e eu quero que você detalha mais isso aí pra gente, que é o cara que não tem uma diferença entre a gestão financeira pessoal e a gestão financeira do CNPJ. Esse para mim é um dos principais. Principalmente quando a gente fala dos pequenos empresários, né? Eles misturam muito a gestão financeira, né? Não sabe separar o que é o pessoal, o que é a empresa, e muitas vezes o cara não tira nenhum prolabore, ele vai pegando o dinheiro da empresa para pagar as contas. A gente já viu isso em alguns casos de empresas que a gente já acompanhou, né? Como que você vê isso? E esse é um dos erros. Quais outros que você entende assim que atrapalham mesmo o empresário a desenvolver a gestão comercial dentro da empresa por um erro que ele comete, e que se ele melhorar isso aí, se ele mudar essa chave, ele consegue ter uma melhora significativa na gestão financeira, na gestão comercial? Felipe, sabe uma coisa que eu percebo assim? Essa pergunta tua, às vezes ela dá um entendimento que pode ter uma bala de prata, sabe? Uma solução milagrosa na área de vendas ou em qualquer área empresarial, e que vai sanar todos os problemas, né? E eu vejo que é uma sequência de ações, sabe? São coisas assim que elas caminham paralelamente e que juntas elas ganham uma força e ganham uma dimensão melhor. Mas eu posso citar um ponto que eu vejo que atende assim pequenos, médios e grandes empresários, que é uma coisa que, se a gente focar nessa parte relacional e entender as vendas como um processo de mensuração de dados, organização de informações que podem potencializar um processo comercial, eu vejo que o distanciamento do setor comercial e de marketing é um ponto assim muito, muito crônico assim, em grande parte das empresas. Tem empresas que acham que gestão comercial é marketing, né? Tem isso também, né? Mas eu vejo que, por exemplo, que está dentro da alçada de marketing, entende? Sim, mas acha que gestão comercial é só fazer o marketing. É só fazer o marketing, perfeito, concordo contigo. E são coisas que eu vejo assim, ela tem braços isso.
entende? Não é só uma coisa, não é só outra coisa. Agora, se a gente colocar, por exemplo, a gestão comercial dentro de uma área de marketing, ou seja, o marketing abraçando desenvolvimento de produto, inteligência de dados, processo de vendas, relacionamento com o cliente, eu vejo que o marketing é um grande guarda-chuva, que aí alguns confundem, por exemplo, o marketing com a publicidade, entende? Com a propaganda. Que é um erro também, que de certa forma está atrelado a vendas, né? Então eu vejo que esse é um ponto assim importante, porque o que acontece? A gente tem hoje, cara, tanta ferramenta, brother, tanta ferramenta que mensura informações, que calcula dados, que entrega insights, que entrega soluções, que pega uma coisa e transforma aquilo numa experiência de dados que você consegue olhar o comportamento do cliente. Entende? Você pega desde, por exemplo, de uma métrica de rede social, que é a mais básica, mas que muitos nem olham, nem sabem se você está gerando conteúdo lá, não sabe se a pessoa está clicando, se está vendo, se está curtindo, você está fazendo aleatoriamente, entende? Eu vejo que essa aleatoriedade, essa metralhadora atirando para tudo quanto é lado, entende? Sem você entender o perfil do seu cliente, sem você entender o que o teu produto é um diferencial, sem entender aonde que você realmente ganha mercado ou perde mercado, sabe? Fica tudo uma experiência muito assim instintiva, entende? Tem muito empresário também que ele faz sem estratégia, né? O cara, não, mas eu tô fazendo, eu tô postando, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas quando você vai ver, o cara não tem uma estratégia, não monitora. Por não ter uma estratégia, ele não vai monitorar, porque não tem uma estratégia pré-definida para ele saber o que monitorar. É a falta do ciclo contínuo de aprendizado, né, Felipe? Onde você vai lá, planeja, executa, mensura, corrige, entende? Que eu vejo que é um braço importantíssimo do planejamento estratégico, né? Que você vai, quando você vai para a execução do planejamento. Porque quando a gente fala assim, planejamento estratégico, né? O que eu vejo que é o planejamento estratégico? Quando você pega todas as ações dentro da empresa e acompanha elas. Primeiro cria elas, né? Que acho que é um ponto, né? Você falou do financeiro ali, cara, o financeiro de uma estratégia alinhado com vendas faz mais sentido, alinhado com processo, alinhado com pessoas faz muito mais sentido, entende? E você vai acompanhando aquelas coisas acontecendo, aquilo faz mais sentido. A empresa consegue perceber que o que ela está fazendo não é aleatório, não é avulso, não é de uma forma assim descompassada, e a empresa caminha em todas as suas áreas para o mesmo objetivo. O mesmo objetivo, que é um objetivo estratégico, é onde a empresa se diferencia, onde a empresa se destaca diante do mercado competitivo. E cara, brother, assim, se você pegar todos os mercados, Felipe, eles são extremamente pulverizados, eles são extremamente competitivos numa questão de quantidade de empresas fornecendo. Agora, paralela à quantidade, é proporcional também à quantidade de empresas despreparadas. Isso é uma coisa que eu vejo que facilita pra caramba o nosso trabalho, sabia? Porque quando a gente pega uma empresa de qualquer segmento, você vai olhar para os concorrentes e fala assim, cara, qual concorrente aqui pode ser uma inspiração? Não sei. Mano do céu, cara, é uma dificuldade, cara. É uma dificuldade. Você pega umas empresas que você fala, mano, você não tem referência. E aí você pega o pior de tudo. Você pegar as empresas, por exemplo, o cara é um segmento X, né? Aí você vai pensar nas estratégias com o cara, ele tá sempre olhando o concorrente dele. Cara, quem olha concorrente é segundo lugar, brother. Entendeu? Quem olha concorrente é segundo lugar. Quem olha só para dentro do seu mercado fica dentro de uma caixinha. Você vê hoje as marcas, tipo a Coca-Cola fazendo collab com a Adidas, entende? Cara, essas coisas não tem nada a ver, tipo, são mercados totalmente diferentes, entende? E os caras estão se relacionando, estão se envolvendo, estão trocando clientes, estão trocando seguidores. É a criatividade, né? Capacidade que o empresário tem também de inovar, de desenvolver, criar coisas novas, né? E a inovação, né, Felipe? Não precisa ser uma coisa assim tão, digamos assim, tão disruptiva assim, sabe? Tem muita coisa no dia a dia, né, cara, que o empresário, com simplicidade, cara, ele consegue inovar e trazer uma facilidade, trazer uma dinâmica para o dia dele, uma eficiência para o trabalho dele que muda todo o jogo. Eu gosto muito de um conceito que o Murilo Gun usa, que é o da combinatividade. Ele fala que isso desenvolve a criatividade, né? Que é a pessoa combinar duas coisas que já existem e criar uma terceira coisa. Não precisa é uma receita. ir muito longe, né? Cara, e sabe uma coisa que é legal, Felipe? Porque assim, ó, hoje em dia a internet, as redes sociais, o acesso à informação, ela democratizou isso. Por quê? Você consegue ver coisas que um outro segmento está fazendo, que um outro mercado está fazendo, que não tem relação nenhuma com o que você está fazendo. Você fala, pô, peraí, meu mercado não aceita isso? Meu cliente não aceita isso também? Será que eu não posso combinar essas coisas e trazer isso para o meu segmento, trazer isso para o meu mercado e inovar? Cara, você pegar, por exemplo, dá um exemplo, né? A Magazine Luiza, esses dias eu fui acessar esses dias não, um tempo atrás, já fui acessar o iFome, aplicativo de delivery de comida, tava lá, Magalu. Cara, o que a Magazine Luiza quer saber com o iFome, que é um delivery de comida?
teoricamente não tem nada a ver os segmentos, entende? E o que me chamou a atenção, o que é? Não é simplesmente o grupo da Magazine Luiza, por exemplo, a holding de empresas, ter comprado uma outra empresa para investir. Ela usar a marca dela na abertura do aplicativo, entende? Então isso, cara, eles estão cruzando pessoas ali, entende? Eles querem mostrar um relacional ali em diferentes mercados, né? Legal. Quando a gente fala, né, dessas estratégias que a gente está falando aqui de gestão comercial, o que a falta dessas estratégias ela pode gerar dentro de uma empresa? Principalmente que a gente fala de pequenas e médias empresas, né? Porque muitas vezes a gente falou, né, que uma pessoa ocupa várias cadeiras, né, numa pequena empresa. E aí fica, às vezes, até complexo para ter essa estratégia. Qual que é que você imagina, assim, que você já vê, que você acompanha, que você, no dia a dia, dentro das empresas, você vê que é a maior dificuldade ou são as maiores dificuldades? Olha só, Felipe, tem um ponto que eu vejo que ele se relaciona com essa questão comercial, mas eu vejo que ele tem um pouquinho de pé ali também na área financeira da empresa, na precificação e custos, tá? Cara, tem muita empresa, Felipe, que não sabe se tem lucro, que vende sem organizar margens, cara, sem entender o enquadramento tributário da empresa, o enquadramento tributário do produto, a substituição tributária entre estados, cara. Mano, é uma coisa assim que não é fácil fazer, entende? Eu entendo isso, não é fácil fazer. Eu mesmo já tive caso de vender sem lucro, entende? Existem, às vezes, estratégias para isso, né? Se for estratégico, por exemplo, beleza. O cara às vezes está vendendo com uma margem comprometida por uma estratégia de penetração de mercado. Cara, beleza, faz sentido, determinado tempo. Às vezes você entra com um produto que não dá tanto lucro, mas isso te abre mercado para vender um ticket maior também, para você criar um relacionamento com o cliente vê que você tem uma pegada e que pode resolver ele com outros tickets de produtos, né, com outras soluções. Agora, eu vejo que esse é o ponto principal, sabe? Porque se for algo estratégico, beleza, tá tudo certo, vende com prejuízo um determinado período de tempo ou um produto específico para dar entrada para outras coisas, né? Agora, cara, você tá fazendo isso na escura, na cegueira, entende? Sem saber se isso é uma realidade. E quando você vai conversar, cara, com o empresário, você vai pegar, cara, vamos formar teu preço aqui, aonde que tá teu preço? Cara, a grande parte dos empresários apanham disso, cara, não sabem fazer. E tem uma coisa que eu vejo assim, ó, você que é empresário, que tem um produto, que tem um serviço, se você não sabe fazer, tá tudo certo. Você não é obrigado a saber fazer. Porque dentro de uma gestão empresarial tem muita coisa. Então não tem como o empresário saber tudo, cara. É impossível saber tudo, né? Ninguém sabe tudo. Agora, cara, se você não sabe, pergunta. Vai atrás de quem sabe, entende? Contrata uma pessoa que pode te ajudar, pergunta pro teu contador. Contrata a mentoria do plano empresarial. Contrata o plano empresarial, se for o caso, a gente vai lá, faz um trabalho bom também, se precisar, né? Mas é uma realidade, sabe? Porque assim, ó, uma empresa que não dá lucro é uma empresa que ela tá fardada a fechar as portas, entende? Ou ela vai depender de aporte, ela vai ficar sangrando, entende? Ela não vai alcançar os objetivos que ela precisa alcançar para transformar a vida das pessoas que estão ali dentro se dedicando. Por quê? Quando você vende sem lucro, sem resultado, isso impacta no quê? Em salários, em remunerações, em gratificações, em reconhecimento para a equipe que está lá dentro se desenvolvendo. Essa equipe que não está se desenvolvendo, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair, ela vai procurar outra oportunidade, ou ela não vai estar motivada o suficiente para prestar um serviço de qualidade. Cara, a gente entra num ciclo venenoso, ao invés de ser um ciclo virtuoso dentro desse processo, sabe? Então eu vejo que se a gente pegar só aqui, sabe, cara, a gente já está assim, elucidando uma série de situações que elas acabam sendo complementares, porque se você não tiver lucro, você não inova, você não melhora, você não corrige, você não avança. Entende? Você não tem dinheiro para financiar um crescimento. Aí não vai, cara. A roda não gira. É que a empresa parada não existe. Ou você está crescendo ou você está morrendo, né? E aí tem aí é onde eu vejo que muitos empresários eles confundem o faturamento enquanto um vilão, né? Porque a pessoa olha só para o faturamento, mas não olha para o lucro, né? Mas eu estou faturando bem, tá? Mas quanto que você está lucrando com esse faturamento seu? Então isso aí também é um ponto que se a gente pegar no planejamento estratégico, por exemplo, né? É um dos pontos que a gente normalmente tem na perspectiva financeira, que é você ter uma meta de faturamento, ter um objetivo de faturamento, ter um objetivo de lucratividade, ou de EBITDA, ou de EBIT, para você poder deixar a sua margem dentro de uma condição saudável para que a empresa cresça, se desenvolva e prospere da forma que tem que ser, né?
Legal. E a gente está aqui para auxiliar esses empresários, né? Que vem nos acompanhando, que vem seguindo aqui com a gente, ouvindo nosso podcast. Existem etapas que o empresário ele pode seguir, por exemplo, não, é melhor você dar esse primeiro passo aqui para desenvolver uma gestão comercial dentro da empresa. Vamos pensar no empresário que ainda não tem uma gestão comercial bem definida. Existem algumas etapas que ele pode seguir, um processo que ele pode seguir para implementar uma gestão comercial ou para melhorar a gestão comercial dele. Que gestão comercial ele tem, né? Agora, pode ser que ela não esteja sendo feita da forma correta. Quais são os passos que você pode orientar os empresários a fazer? Porque assim, dá primeiro esse passo, depois dá esse outro passo, depois dá esse outro passo, que você já começa a transformar essa realidade dentro da sua empresa. Cara, eu sendo sincero, vai parecer que nós estamos querendo vender um peixe e estamos querendo vender também, tá? Não é um mal querer vender não, porque vender é uma coisa boa, Tem né? que vender, né? Você vê que as pessoas elas têm uma barreira assim, né, mental com vendas, né, que você tá me vendendo alguma coisa? Tô vendendo sim. Nós precisamos fazer a máquina girar e todo mundo tá comprando ou tá vendendo em algum momento, né? Ou a todo momento, na verdade, né? Agora, cara, assim, sendo sincero, eu percebo o seguinte. Vou voltar no ponto do planejamento estratégico. Por quê? Cara, se você for focar na gestão comercial sem ter o mínimo de visão do restante da empresa, vai dar ruim. Vai dar ruim, entende? Então, pelo menos assim, ó, o que eu buscaria entender, sabe? Como é que está a minha parte de pessoas? Eu tenho uma equipe que está motivada, eu tenho uma equipe que está comprometida com aquela visão que eu estou construindo para o meu negócio. Eu tenho processos minimamente organizados, dados, informações, eu tenho aonde alimentar, eu tenho ferramentas para poder organizar isso, entende? Eu tenho metas, objetivos claros, definidos dentro da minha área de vendas. As pessoas sabem o que elas precisam fazer, elas sabem o que elas precisam fazer no mês, na semana, no dia, na hora, no período. Entende? Elas entendem o papel delas dentro desse processo. Entende? Eu vejo que, começando por isso, sabe, Felipe, a gente já tem assim uma evolutiva e a gestão comercial ela começa a avançar. Porque você falou uma coisa que eu não concordo. Toda empresa tem uma gestão comercial. Não concordo com isso, cara. Toda empresa tem uma área comercial. Opa! Voltando então com o tema aqui, teve uma piscada de luz aqui no estúdio, ficamos tudo no breu. Então, Felipe, eu vejo que faz parte. Ao vivo a cores é assim, de vez em quando fica no escuro também. Brother, então assim, ó, eu vejo que se a gente, voltando ao que eu tava falando, se a gente tiver um mínimo de visão do todo da empresa, entende? Porque eu acho que o grande erro que muitas empresas cometem é quando não tem um mínimo de organização e de maturidade, aí vai lá e contrata um mega de um especialista numa determinada área, seja comercial, financeira, processos e tal, e a empresa, no seu todo, não tenha a mesma condição de avançar. Entende? Não adianta na área comercial você pegar o pica da galáxia para fazer o que tem que ser feito e nas outras áreas as empresas estiverem na escura, entende? Apagou a luz aqui agora, né? Cara, a gente não enxerga nada, velho. Não tem suporte, né? E aí eu vejo que muitas empresas elas estão assim, cara. Aí sabe qual que é o nome da estratégia da empresa? Sorte. Entende? Se eu vender, deu boa. Se eu não vender, deu ruim. Entende? Cara, isso não dá mais, entende? Eu acho que a gente não precisa ficar sofrendo tanto assim, sendo que existem soluções, entende, cara? E tem muita solução, Felipe. Olha só, a gente tá aqui falando, a gente tá aqui num podcast, cara, que é de grátis, entende? O cara não paga nada para assistir, para ouvir, para tirar pegar um pedaço de papel ali, pegar o que faz sentido para ele e anotar e construir isso na empresa dele, entendeu? Se você ir pro YouTube, cara, mano, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. A pessoa só não aprende se não quiser. Mas eu não tive oportunidade de estudar. Eu não tive uma faculdade. Então vai estudar, caramba, entende? Vai fazer isso agora. Entendeu? Porque o empresário que é refém da ignorância, entende? Não tem pra onde caminhar, cara. Assim, e aquela que a gente sempre bate, Felipe. Mas eu cheguei aqui até agora. Beleza. Isso não é receita de futuro, cara. Isso é receita pra chegar até aqui. Agora, quer dizer que você vai continuar conseguindo caminhar com esse mercado cada vez mais competitivo, mais doido, mais frenético, mais acelerado, a coisa mudando tão rapidamente? Cara, há um ano atrás a gente não falava de inteligência artificial, por exemplo. Um ano. Cara, ontem eu falei para um cliente, não sei o que do chat GPT, aí ele, o quê? O que é isso? Eu falei, mano, você tá me tirando, mano. Que isso, cara, entendeu? É uma coisa assim que, cara,
tem transformado a condição. E não é um baratinho legal, uma coisinha pra você ficar brincando. Cara, isso muda o jogo, mano. Tem que saber usar, né? Mas tem que saber usar, entendeu? O cara tem que saber usar, tem que ter o mínimo de competência para estudar, de dedicação. Eu vejo que o empresário, cara, o vendedor, o gestor comercial, o gestor de qualquer área, cara que se compromete em evoluir, em aprender pelo menos um pouco, em dedicar 10, 15 minutos, 20 minutos por dia, mano, a realidade se transforma, entendeu? A realidade se transforma. Isso aí é um ponto bem importante, né? Do empresário que às vezes é igual você falou, eu não fiz uma faculdade, eu não estudei. Empresário, cuidado com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Então o cara tem que chamar a responsa pra ele, né? É difícil, mas acontece quase todo dia, né? Tem que chamar a responsabilidade, eu tenho que me movimentar, eu tenho que me envolver, porque o cara é a referência dentro da empresa, é o maior exemplo, a maior liderança dentro da empresa é o empresário. Se o cara não dá o exemplo, não estuda, não busca, não traz conhecimento, não indica um podcast, não indica alguma coisa, coisas simples, gratuitas para os colaboradores. Eu vi o podcast lá do Plano Empresarial, muito legal. Vocês assistam, coloca a equipe para assistir, para ouvir o podcast. Pode ouvir no caminho, indo para o trabalho, pode ouvir Vou pegar aquele nosso lavando a louça, ajudando em casa. Vou pegar aquele nosso jargão. A culpa é minha e eu coloco quem eu quiser. Entende? Aí. Aí eu coloco na vida, no destino, no vendedor que é ruim, mas não coloque em mim, entendeu? E sabe uma coisa, Felipe, que eu vejo assim, ó, que eu acho que aproveitamos a deixa aqui, sabe? Pro empresário, tenha coragem de demitir. Cara, tenha coragem de demitir, sabe? Vendedor preguiçoso, que não está estudando, que não está se profissionalizando, que não está entendendo que o jogo mudou, que a vida mudou, que todo mundo mudou. Cara, o cliente não suporta mais aquele vendedor malandro. Aquele cara chega cheio de manha, cheio de gíria, cheio de não sei o que, entende? Achando que o cara que tá do outro lado ali ainda é um inocente ou um otário, entendeu? Que não conhece essa informação. O cliente hoje chega na nossa frente, ele entende mais do produto que a gente. Tem cliente que está mais informado que o vendedor. Isso aí que você falou é muito importante. É muito importante porque o empresário ele tem que ter coragem de demitir e tem que ter coragem de demitir rápido. Porque senão fica aquela enconha dentro da empresa, disseminando o mal, disseminando a fofoca, criando uma cultura dentro da empresa prejudicial. Você sabe, Felipe, que eu já dediquei tardes inteiras com empresários para motivar o cara a demitir gente. Entende? E olha, vou ser sério contigo, cara, eu sou uma pessoa que eu procuro e venho procurando cada vez mais ter uma condição de ter paciência com as pessoas, com os colaboradores, para que as pessoas tenham a oportunidade. Uma coisa que eu vejo que é uma falha do empresário é ele demitir, ele dispensar pessoas, transferindo a responsabilidade dele para aquelas pessoas, porque não deu para aquelas pessoas o suporte, a condição necessária para aquelas pessoas se desenvolver. Agora, se o cara dá essa condição, se o cara dá treinamento, capacitação, a gente sabe, por exemplo, de clientes nossos que, pelo nosso trabalho, inclusive, tem gestão de marketing, tem gestão comercial, tem mentoria com a equipe, tem processo de coach com a equipe, e ainda assim o processo não vai, mano. A bagaça fica empacada lá, entendeu? Aí você falou, parece um negócio medonho lá que não se desenvolve. Cara, aí não tem como, entendeu? Eu vejo que assim, todo mundo pode fazer tudo pela gente, menos o que é a nossa parte, cara. A nossa parte a gente tem que fazer. Tem que balançar ali, tem que sacudir a poeira, tem que levantar, tem que dar a volta por cima. E o vendedor, cara, uma coisa que sabe um ponto, Felipe? O vendedor, ele tem que ter condição de receber não. Ele tem que ser a pessoa que mais sabe receber não, é o vendedor. Vai lidar com isso diariamente. E olha só, cara, isso que receber não, né? Esse amigo que eu falei que estava entrando nessa área comercial, né? E muito legal o produto que ele está trabalhando, né? E daí a gente estava trocando uma ideia sobre algumas tentativas de contato dele, né? Daí ele começou um contato, daí o cara não deu muita bola para ele falou, nem vou dar bola para esse cara também. Eu falei, cara, dentro desse teu pensamento aí vai faltar cliente para ti, entendeu? Porque, cara, tem que ter assim, um pouco de humildade, de chegar no cara ali, sabe, e falar, pô, peraí. E aí, relacionar. Você viu minha mensagem? Porque, cara, as pessoas estão correndo no WhatsApp hoje, né, cara? Tanta mensagem que chega, né? Às vezes a pessoa clica, vê a mensagem,
se distrai com outra coisa, não responde. Se o vendedor não é mais uma cutucadinha ali, esse sujeito não tem uma resposta mesmo, entende? Não quer dizer necessariamente que a pessoa não deu atenção ou que foi negligente naquela recepção, né? Às vezes só se perdeu. Então o vendedor, às vezes tem que colocar assim o rabinho entre as pernas, baixar as orelhas, ser um pouco mais humilde, ir lá e cutucar de novo, e pedir de novo. Se ele entender que faz sentido, né? Se entender que faz sentido. O que não dá pra ser chato, aquele cara mala que fica cutucando, empetelhando, incomodando. Bom dia. Até levar um bloco no WhatsApp, entendeu? Vou ficar mandando só bom dia, boa tarde, E aí? Que a sua segunda-feira seja incrível. Cara, vamos ser um pouco mais, vamos agregar mais valor, né, cara? Pra ser mais legal. Né? Agora, voltando no ponto que você falou, que eu acho que é importante, só pra gente fechar esse assunto aí da demissão, né? Nós não estamos falando para os empresários sair demitindo todo mundo da empresa, não é isso? Antes de pensar na demissão... Todo mundo não, só os preguiçosos, Felipe. O empresário ele tem que pensar se ele está dando a condição, igual você falou. Eu estou dando a condição para essa pessoa se desenvolver? Porque a empresa que não treina as pessoas, empresa que não ensina as pessoas, não vai crescer. Então eu estou dando a condição para essa pessoa se desenvolver? Eu estou monitorando o desenvolvimento dessa pessoa. Eu estou monitorando o desenvolvimento dessa pessoa. Eu já dei alguns feedbacks para essa pessoa, feedbacks de melhoria, apontando aonde essa pessoa ela precisa melhorar. Já dei. Eu não tive retorno, não estou tendo retorno dessa pessoa, não. Promove o mercado de trabalho, meu amigo. Mas precisa ter essas etapas, precisa ter esses passos. Porque muitas vezes é o que você falou, o empresário manda embora achando que a culpa está no vendedor, mas não é, a culpa às vezes está nele também. Porque ele não está dando a condição para a pessoa se desenvolver, para a pessoa trabalhar e para ela poder fazer melhor e atingir até a alta performance, né? Esse é um assunto que eu vejo que é 50% para cada lado, sabe, Felipe? Porque normalmente as empresas não dão o respaldo e o atendimento mínimo, saudável, necessário para que a pessoa dentro do negócio possa realmente se desenvolver e capacitar os seus potenciais. Sabe uma coisa, Felipe, que a gente tem falado disso até em alguns momentos, né? Uma empresa que tem propósito, que tem objetivo, que quer realmente transformar aquela parte dela no mundo, aquilo que cabe a ela daqui a pouco transformar, ela também consegue desenvolver isso nas pessoas, entende? E as pessoas hoje, cara, se a gente pegar assim, ó, a capacidade de inteligência emocional das pessoas, a mentalidade das pessoas, cara, as pessoas estão assim, tem muita gente sofrendo, cara, sem um rumo no mundo, entende? Desmotivada, desorientada. Cara, e uma empresa tem a condição de mudar a vida das pessoas, não só do cliente que recebe um produto ou um serviço, como de um colaborador que recebe um respaldo, porque, sabe, cara, a gente está falando do ser humano, a gente está falando de pessoas. Que nem falou, não é sobre CNPJs, é sobre CPFs esse processo, entende? Então eu vejo que a gente tem a condição de, através dessa organização da empresa, a gente propor mudanças assim significativas na vida das pessoas, ser agente de transformação de vidas, entende? E cara, parece um papo, às vezes uma balela filosófica, uma coisa muito altruísta, assim, cara, mas mano, se pegar empresas que realmente desenvolvem isso, cara, você vê o ambiente com uma vitalidade, você vê pessoas dentro de uma organização motivadas, engajadas, querendo realmente fazer o negócio acontecer. Cara, a gente tem um cliente que deu uma oportunidade para um rapaz novo na área comercial, entende? Que não tinha atuação na área comercial. E, cara, esse cara hoje é o que mais se desenvolve na empresa, é o que mais vende, cara, depois de menos de um ano. Entendeu? Por quê? Entendeu? Por quê? Porque resgatou aquela pessoa e deu para ela uma visão de futuro. Empresário, dê uma visão de futuro para o seu colaborador. Aonde é que ele vai chegar na vida dele se ele segurar na tua mão e caminhar contigo na tua empresa? A pessoa cresce junto com a empresa, né? A empresa dá esse apoio e a pessoa cresce junto, né? Porque sabe por quê, cara? Eu vejo assim, ó, é justo o empresário ter lucro, ganhar dinheiro, prosperar na vida dele, mas é necessário que esse caminho que se desenvolve dentro da prosperidade seja compartilhado e todos caminhem junto nesse sentido. Por quê? Cara, uma relação para ser boa, ela tem que ser boa para todo mundo, entendeu? Não adianta ser boa só para mim ou só para você, ela vai ter que ser boa para todo mundo. E boa, e também assim, ao mesmo tempo assim, que os dois também tenham um peso naquela parte, entende? Por quê? Por que eu falei assim, empresário, tenha coragem de demitir? Cara, se ele estiver fazendo a parte dele, se ele estiver dando os feedbacks que você falou, se ele estiver comprometido com o desenvolvimento da pessoa, cara, não tem problema não, entende? Consciência limpa. Promove o mercado de trabalho e dá oportunidade para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver.
Porque senão, cara, a roda não gira, entende? Fica uma relação injusta. Eu uma vez falei para um cliente, assim, aceitar o que determinadas pessoas estavam fazendo na empresa dele era contra a história dele. Entende? A história dele de crescimento e desenvolvimento não podia permitir que alguém fizesse aquilo na empresa dele. Entende? Que é uma coisa que eu, dentro da minha empresa, dentro do meu trabalho, eu não permito, cara. Eu não admito isso. Entende? Por quê? Eu sei a renúncia que eu já fiz e que eu faço da minha vida, da minha família, muitas vezes, para poder fazer algo que eu acredito ganhar uma forma, ganhar uma representatividade. Cara, eu não admito peso morto na minha equipe, entendeu? Não admito, cara. Eu acho que é uma coisa que é um desrespeito, entendeu? O que eu tenho procurado ter um cuidado é para realmente fazer isso que a gente está falando. De também dar o suporte, de dar orientação, de dar informação. Porque se você quer que o cara performe, nossa, tipo Power Ranger, mas, cara, o cara não... Você não deu o mínimo de dados pro cara, né, cara? Você não deu o mínimo de informação, o cara não vai conseguir fazer também, entendeu? Ninguém precisa ser o Batman todo o tempo, né, cara? Então a gente tem que ter um cuidado nisso. Isso aí que você falou eu vejo como muito importante, que é a relação de ganha-ganha, né? Não pode ser só um empresário ter lucro e o colaborador tá lá passando dificuldade. Então, um princípio, né, da prosperidade, uma base da prosperidade é o compartilhar, né? Então, a empresa cresce, o colaborador cresce junto com o colaborador que está se empenhando, que merece esse crescimento, que vem pelo merecimento dele também, ele cresce junto com a empresa. Você vê como as áreas se conectam, né? Cara, se você tiver uma remuneração variada, bem implantada, um plano de carreira, uma coisa bem organizada na gestão de pessoas, isso acontece naturalmente, entendeu? Os próprios números vão contar as histórias que precisam ser contadas para que você tome decisões. Porque o que justifica, Felipe? Dentro de uma mesma empresa que vende o mesmo produto, que dá a mesma condição para todos os vendedores, um super performar e o outro não performar. Cara, não é um acaso. Você vai ver depois, acompanha o dia a dia desses dois cidadãos. Você pega os dois números assim, cara, parecem duas empresas diferentes. Os números dos vendedores. Aí você vai olhar tudo igual. Tudo que eles recebem é basicamente a mesma coisa. Mas o que eles fazem acompanhamento é totalmente descompassado. Totalmente descompassado. Aí você vai olhar, pô, peraí. Entendeu? Não é o acaso que simplesmente vai gerar a venda do cara, entende? É a constância. E esse eu vejo que é um segredinho das vendas, entende? A constância, a sementinha plantada todo dia. Não só das vendas, né? Aí a gente entra num que a gente pode até depois fazer um podcast para falar a respeito de hábitos, que eu vejo que é uma coisa que transforma a realidade de uma pessoa, transforma a vida de uma pessoa, a mudança de hábitos. Porque às vezes a pessoa está vivendo num ciclo de procrastinação, está na zona de conforto, né? Que parece ser uma coisa muito boa, muito prazerosa, mas a gente sabe que não é, né? Mas é venenosa, né? A zona de conforto é boa, né? Ela é quentinha, ela é gostosa, né? É boa, mas o resultado dela não é muito positivo, né? Então vamos lá, para a gente poder concluir esse podcast hoje, eu queria que você desse assim, conselhos para os empresários, principalmente os pequenos empresários que estão pelejando, que estão batalhando com a gestão comercial. O que você pode falar assim, para agregar na vida desses caras, na empresa desses caras, que eles podem fazer para poder ver uma luz ali no fim do túnel? Eu acho que a gente já falou bastante coisa, assim, que se o empresário tiver um pouco assim de condição de reconhecer dentro da operação dele coisas que precisam ser feitas, né? Já tem bastante dever de casa, só no que a gente falou. Mas tem que identificar o que precisa melhorar para poder melhorar, né? Mas sabe o que eu vejo assim, Felipe? É ter uma capacidade, assim, de se colocar nessa condição de aprendiz, assim, sabe? De ver que precisa se desenvolver. Porque, cara, uma coisa que eu vejo que danifica muito os resultados da empresa é o empresário achar que faz tudo, que sabe tudo, que só ele entende tudo, entende que se não fosse ele tudo parava, entende? Então eu vejo que o empresário que... Herói, né? É o herói. É o herói, né? Tipo, ele que é o fodão da história, entendeu? Cara, eu vejo que o empresário que se permite dizer, não sei, entende? Cara, e aí, você consegue fazer? Entende? Que compartilha a dúvida, que compartilha sabe, até mesmo a ansiedade do processo, sabe? Que realmente se relaciona com as pessoas dentro da equipe. Cara, tem muita coisa. Hoje você chegou de manhã, eu falei pra ti, Felipe, tô precisando de ajuda com algumas coisas, cara. Porque sozinho eu não vou conseguir fazer. Entende? Eu podia chegar e falar pra você, ô Felipe, cara, eu sou fodão, cara. Entendeu? Eu tô fazendo tudo sozinho. Entende? Eu pode chegar e vou fazer tudo sozinho. Cara, não, cara, vamos compartilhar, entende? Vamos assim, junto caminhar dentro
dessa trilha, porque o fardo fica mais leve para todo mundo, entende? A gente se desenvolve em conjunto e aprende. E se a gente pegar assim numa questão de mentalidade, o empresário que desenvolve uma mentalidade de melhoria contínua, entende? Tá sempre aperfeiçoando, tá sempre corrigindo, não ter preguiça para isso. Entendeu? Porque às vezes o que eu vejo assim, Felipe, às vezes o cara organiza uma parte da empresa, ou organiza num determinado período. Cara, isso não tem fim, entendeu? Não tem fim. Por que o planejamento estratégico ele é cíclico? Entende? Porque melhoria contínua. Porque chega num momento que aquilo que antes, num determinado momento, por exemplo, cara, foi uma puta de uma sacada, mudou a realidade da empresa, aquilo vai morrer. Que é uma curva, por exemplo, até de vitalidade de produtos e de inovações. É uma curva que ela cresce, você lança um produto, ele saiu de um ponto baixo, aí ele ganha o mercado, ele vai crescendo, ele chega num ápice. Depois, se aquele produto, aquela solução não ganhar melhorias, não ganhar inovações, ela começa a ficar obsoleta, ela começa a ficar descompetitiva com outras soluções que o mercado oferece e a curva começa a diminuir. São poucos produtos que existem que são soberanos, são poucas situações que você vê assim que, cara, o cara não mudou nada, vai a Bombril, por exemplo, não mudou nada em 50 anos e continua sendo Bombril, o mais top, mas você pode ter certeza, se você pegar, hoje, o cara compra pela marca Bombril outra marca, ele chega no mercado e fala, vou comprar Bombril, e leva uma outra marca, e não leva o Bombril, entende? Sim. Então tem coisas que eu vejo assim, mesmo que existe uma participação assim soberana no mercado, se não existir um processo contínuo de desenvolvimento, vai chegar uma hora que o mercado vai consumir. O mercado está em constante transformação, as pessoas estão em constante transformação e as empresas elas devem estar em constante transformação, porque é um processo natural, que é o processo de melhoria contínua, né? Tanto das empresas quanto das pessoas que estão dentro da empresa também. Agora, você tocou num ponto aí, cara, isso é muito importante. É a vulnerabilidade. O empresário ele tem que demonstrar essa vulnerabilidade. Nós não queremos aqui empresário herói não, que é o cara que sabe tudo e que não vai resolver os problemas dele de se colocar nesse lugar de herói, né? E aí, quando você falou isso aí, eu lembrei da vulnerabilidade, eu lembrei de um livro que é muito bom, que fala a respeito da vulnerabilidade, que é Coragem para Liderar, da Brené Brown. É um livro sensacional, é uma recomendação de leitura assim que eu acho que vale a pena investir nesse conhecimento. Você sabe até, Felipe, porque eu vejo assim, o empresário tem que ter a coragem de fazer isso com limite, né? Claro, porque eu vejo que o líder, ele é a pessoa que ele ancora assim o processo, ele é imagina assim, as pessoas, elas têm, o ser humano por si só, ele tem uma necessidade de liderar ou de ser liderado. Toda a evolução humana é formada por lideranças, por processos onde tem alguém que está à frente de alguma coisa. A sociedade precisa disso, né? Então, o líder, eu vejo que ele precisa ter uma condição de ter firmeza, de ter um pulso firme, de ter uma voz ativa, de ter uma condução dentro da empresa. Mas isso é diferente de querer impor uma perfeição. Acho que esse é o ponto, né? O empresário que quer colocar uma máscara de perfeito, de que sabe tudo e que ele não dá margem para ele errar, ele também está coibindo que as pessoas errem, que as pessoas desenvolvem. E o problema não é que assim, às vezes parece, cara, que a gente está querendo que as empresas errem. Não é que a gente quer que as empresas errem, é que as empresas que não têm tanto medo de errar, elas evoluem muito mais rápido, esse que é o ponto, entende? Você vai lá, erra. A gente estava ontem conversando com o Maurício, inclusive, né, falando dos nossos projetos, dos nossos objetivos, né? Cara, será que vai dar tudo certo? Não sei. Eu estou fazendo o que eu posso, entende? Para que dê certo. Nós estamos fazendo o que a gente pode para dar certo. Se não der certo, é aprendizado, entende? Então eu vejo que assim, se a gente colocar uma expressão assim de mentalidade que eu vejo que ajuda, tá? Cara, eu acho que realmente ajuda, tá? Bem de verdade. A gente ou acerta ou aprende, entendeu? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Se não der certo aquilo da forma que a gente projetou, aonde foram os pontos de erro que aconteceram, o que precisa ser ajeitado, mudado, para que na próxima dê mais certo. O importante é corrigir rápido. Corrigir rápido. Porque o que acontece? O cara que tem medo de errar, Felipe, ele não vai. Ele perde o time das coisas, entende? O produto sai atrasado, entende? E é até uma máxima, né, no mundo das startups, né? Se saiu perfeito, saiu tarde.
Entendeu? Por quê? Cara, se saiu muito perfeitinho, perdeu o time. E muitas vezes o papel aceita tudo, o planejamento aceita tudo. Aí você vai pro mercado, Outra realidade. A realidade é outra, cara. Então, assim, vai pro mercado, entende? Testa, roda, escuta o teu cliente, escuta a tua persona, vê o que ela vai te dizer, o que ela vai sentir quando receber o teu produto. Olha pro olho dela, vê se o seu olho brilhou, se o olho não brilhou, o que pegou ali na hora que ela teve um impacto com o seu produto, para ver se tá certo, se o caminho tá certo, se a rota tá assertiva, cara. Legal. Tomás, no dia 28 de outubro, a gente vai fazer uma imersão Plano A e eu vou pedir para você falar um pouco a respeito dessa imersão antes da gente encerrar o nosso podcast hoje, para esses empresários que estão com essa visão de melhoria contínua, com essa visão de crescimento, que identificaram, que sabem que precisam melhorar, como que essa imersão pode auxiliar esses empresários. Se a gente pegar dentro do assunto comercialmente falando, Felipe, a imersão Plano A, ela pode ajudar o empresário a entender que para vender assertivamente tem outras coisas que precisam estar paralelamente estruturadas dentro da empresa. O empresário que foca simplesmente na lucratividade antes de organizar outras coisas é sujeito a dar problema. Eu não estou dizendo aqui que as empresas precisam... A gente às vezes ouve, né, aportes de empresas que receberam milhões e que ficaram dando prejuízo. A gente sabe que isso não é a realidade de 99% das empresas. As empresas precisam pagar a conta no final do mês para a luz continuar acesa, a porta continuar aberta. Beleza. Agora, dentro disso, não dá para a gente estar sempre trabalhando só pelo arroz e feijão de hoje, entende? Porque eu sei que existem momentos que isso é uma necessidade. Você vende o almoço para comprar janta, e, cara, isso faz parte, eu já passei por isso muitas vezes, entende? Sei que é uma realidade dura, mas muitas vezes vivida pelas empresas, só que isso não pode se transformar numa coisa crônica dentro da organização, entende? A empresa precisa entender que se aquilo está acontecendo, normalmente é consequência já, entende? Uma vez a gente começou uma consultoria numa empresa e que eu não aceitei continuar, inclusive por quê? O empresário, quando contratou a gente, ele falou assim, olha, eu estou com problema nas vendas e preciso que você me ajude a resolver isso. Eu falei, beleza, vamos ver o que está pegando. Quando a gente foi ver, eu, um pouco macaco velho, já conhecendo um pouco como é que funciona esse mundo, né? Eu não fui nas vendas primeiro, entende? Eu fui entender o que estava pegando no negócio. Como é que estavam as pessoas, como é que estava a organização financeira, como é que estava todo o processo dentro do negócio. Cara, estava uma zona assim medonha, entende? Ou seja, aquilo que estava acontecendo nas vendas não era um ponto fora da curva, era uma tendência natural de acontecer pelo nível de desorganização, entende? Uma empresa é uma organização, entende? Ou seja, as coisas precisam ter um mínimo de ordem para que possa prosperar, é ordem e progresso, né? Essa a ordem vem primeiro, né? Para depois vir a prosperidade. É esse o lema da nossa bandeira, entende? Ordem e progresso. Você se organiza, cria procedimentos, cria metodologias, documenta isso, treina as pessoas. Cara, é uma consequência natural, porque se o objetivo for a lucratividade, para que esse objetivo se cumpra, tá tudo certo, você tem que ter como objetivos paralelos entregar de uma forma eficiente, lucrativa, otimizada, que vá melhorando, que vá se desenvolvendo. Então, acho que esse é o ponto. E na imersão Plano A, Felipe, por que a gente trabalha o planejamento estratégico? Porque ele é essa visão panorâmica do negócio, entende? Não adianta você pegar um tiro de canhão só nas vendas, um tiro de canhão só no financeiro. Porque olha só, vamos pegar com uma analogia. Se eu for muito bem só nas vendas, eu vou vender. Mas não quer dizer que eu vou conseguir ficar com esse dinheiro. Que eu vou usar de uma forma correta esse dinheiro. Que esse dinheiro vai trazer frutos organizados. Cara, você pegar só as estatísticas de ganhador de prêmio de Mega Sena, os caras voltam a ser pobres, depois ganhar milhões. Por quê? Porque não tem as outras bases de mentalidade para que aquele dinheiro seja frutífero dentro da vida dessa pessoa. Então, numa organização é diferente. É a mesma coisa, não é diferente. Se você pegar na parte financeira, o cara vai lá, tá tudo muito bem organizado na parte financeira. Mas se não estiver vendendo, ele não tem dinheiro para gerir. Então, as coisas elas precisam caminhar. Por isso que a nossa proposta, enquanto metodologia, enquanto consultoria focado em pequenas e médias empresas, o que é? É fazer com que essa empresa caminhe de uma forma conjunta nessas áreas, se desenvolvendo de uma forma pelo menos minimamente estruturada e organizada, para que ela possa daqui a pouco subir de níveis e com base nisso
se desenvolver de uma forma mais específica na parte comercial, na parte de marketing, na parte de processos, na parte de financeira, na parte de pessoas, entende? Agora, para isso, cara, tem que ter uma visão do negócio. O empresário precisa ter a coragem, Felipe, de ver o que precisa ser feito, entende? E corrigir o que precisa ser corrigido. Então, na imersão Plano A, nessa nossa próxima turma, que vai acontecer em Fraiburgo, nos dias 28 e 29 de outubro, presencialmente no Hotel Renard, com transmissão online para todo o Brasil. Então, se você não tiver a condição de estar presencialmente no Hotel Renard, participe da transmissão online, que a pessoa vai ter o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento, e além disso, todo o evento ele vai ser filmado, gravado, depois ele vai ser editado em módulos, em temas, bem organizado, para a pessoa durante os próximos 12 meses, ou seja, todo o ano de 2024, essa empresa vai ter base de informação para poder melhorar o seu processo, para organizar as coisas, para criar essa cultura do planejamento estratégico que está embasado numa cultura de identificar, corrigir, melhorar continuamente a empresa. Se o empresário não entender que esse é o jogo, Felipe, cara, não tem como, cara, hoje em dia não tem como, o empresário não vai ficar com as portas abertas. Porque quando você fala, Isso né, é uma Felipe? questão de tempo, né? O mundo está mudando, o mercado está mudando, por quê? Porque as pessoas estão mudando. A informação chega muito rápido. O que hoje é uma realidade, amanhã pode não ser mais. Então não adianta a gente ficar engessado nas coisas. Tem que oxigenar, cara. E aí o empresário que tiver interesse, né? A gente tá lá no nosso Instagram, na bio do Instagram, tem um link, né? Para acessar a imersão, para conhecer um pouco mais do que vai acontecer nesse dia. E se você gostou desse podcast, se fez sentido para você, compartilha esse conhecimento com outros empresários, com outros amigos, para que esse movimento do plano empresarial, para que essa comunidade ela cresça, se expanda mais e que mais empresários tenham acesso a essas informações, que são sementes que a gente está plantando nas empresas, para que essas sementes elas possam crescer e dar flores, né? Dar frutos para que as empresas elas prosperem. Então é isso, nosso 8º episódio. Sou muito grato a vocês por dedicarem o tempo de vocês, que é o principal valor que vocês têm hoje na vida, para poder estar aqui ouvindo a gente falar a respeito do planejamento estratégico, da gestão comercial. Grato aí, Tomás, CEO do Plano Empresarial, por mais um podcast, mais um dia de trabalho dedicado ao plano empresarial, dedicado a esses empresários, e que juntos a gente possa, juntos com os empresários, a gente possa transformar a realidade desse país, né? Legal, Felipe. E hoje aí esse episódio, ali no nosso amigo Maurício, ali sempre por detrás das câmeras, o nosso brother Tertuliano Rodrigues, que é um dos nossos especialistas também, ele que nos ajudou nessa pauta de hoje, assim, pensando em tópicos que podem realmente transformar a realidade das pequenas e médias empresas, a qual a gente está querendo chegar mais perto e está buscando um trabalho feito nesse sentido, né? E uma sugestão de título que ele deixou para o nosso episódio de hoje, que eu acho que faz muito sentido, tá? Olha só, transformando pequenos negócios em gigantes. A arte da gestão comercial desmistificada. Faz muito sentido, cara, porque como a gente tem hoje esse acesso à informação de uma maneira para todos. Cara, quem hoje não tem um smartphone dentro de uma empresa, um acesso à internet, não tem a oportunidade de pesquisar, de buscar informação, de buscar referência, de buscar case, de se especializar. Entende? Então, essa gestão hoje, não só a comercial, mas todas as outras, ela está acessível. Então, se o empresário não estiver fazendo, não está fazendo porque não quer, porque não está priorizando, porque não está dando atenção que essa área, que as outras áreas do negócio merecem e precisam ter para que as coisas prosperem. Então, muito grato pela sua presença. Hoje, mais um episódio aqui com a gente. Continue nos acompanhando, estamos em todas as redes sociais. Felipeira, muito bom o assunto de hoje. A gente adentrando nas nossas perspectivas do planejamento estratégico, e eu vejo que a gente tem ainda muito chão pela frente para poder levar conhecimento e aprender também com esse processo que a gente está desenvolvendo, que eu tenho certeza que está transformando a nossa realidade, né, e vai transformar a realidade de quem estiver junto com a gente também. Participe da Imersão Plano A, se você acessar lá imersão.planoempresarial.net ou
no descritivo desse episódio, ou no link da bio do Instagram, ou em qualquer lugar que você procurar, você vai achar essa informação. Garanta a sua vaga antes que mude de lote e você pague mais caro, porque você vai perceber que você precisa da imersão Plano A. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tamo junto.